Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Sessão solene em homenagem ao Dia do Contabilista. Essa sessão foi requerida pelos nobres deputados Alci Lucas e Hildo Rocha. Convido para compor a mesa o nosso colega deputado federal e também autor do requerimento, deputado Hildo Rocha. Obrigado. Convido também o contador Adriano de Andrade Marrocos, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do DF. Talvez você tinha assinado também, não? Você é contador também? Convido também o contador Joaquim de Alencar Bezerra Filho, vice-presidente de Política Institucional do Conselho Federal de Contabilidade. Esse era guarda-livro? Era. Guarda-livro. Convido também o técnico em contabilidade, Fredson Ferreira Gomes, vice-presidente da Associação Nacional dos Contabilistas do Poder Executivo Federal, Anaconta. Convido também o contador Crismário Pereira Marra, diretor de tecnologia do SESCOM DF. Convido também o técnico de contabilidade, Marcelo José Moreira, presidente do Sindicato dos Contabilistas de Brasília, Sindiconta DF. Convido todos a ouvir o hino nacional executado pelo duo do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, pelo Cabo Yuri e Cabo da Mata.
Assistiremos neste momento a um vídeo institucional. Em todo o mundo, as diversas atividades profissionais e econômicas possuem um infinito campo de atuação. Médicos, advogados, engenheiros, químicos, lojas, fazendas ou indústrias, não importa. Quando se relacionam legalmente com o mercado, prescinde da participação de um profissional da contabilidade. A história da contabilidade e a história da civilização se confundem. No momento em que o homem deixou de ser nômade e passou a se fixar na terra, demarcar seu território e posteriormente comercializar o excedente, nasceu a contabilidade. As riquezas pessoais que eram passadas de pai para filho foram denominadas patrimônio e o registro simples das atividades comerciais são consideradas os primeiros registros contábeis. A contabilidade evoluiu com a humanidade. Em 1840 surge o período científico da contabilidade que perdura até os dias atuais. Até a década de 1970, o profissional contábil era conhecido como guarda-livros, mas de lá para cá, o termo se tornou obsoleto. A década de 80 foi responsável pelo início da grande revolução que vivemos na prática da atividade profissional. Com o surgimento do computador, os lançamentos começaram a ter mais celeridade e precisão. Nos anos 90, os sistemas contábeis se tornaram mais modernos e o contador pôde se aprofundar em posturas mais estratégicas frente aos seus clientes, saindo da postura histórica de um mero registrador de dados para um possível consultor mais ativo na rotina das empresas. Com isso, o profissional contemporâneo, antenado para o futuro, é aquele que compreende e domina todas as ferramentas disponíveis no mercado, mas entende que é de fundamental importância caminhar ao lado de quem lhe confia sua realidade contábil, avaliando, aconselhando e valorizando seu ponto de vista no intuito de impor seu profissionalismo e imprescindibilidade. É por essa rica jornada que o Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal saúda os cerca de 530 mil profissionais contábeis de todo o país, em especial aos mais de 15 mil profissionais da contabilidade do Distrito Federal. Parabéns aos profissionais fundamentais a uma nação mais justa e sem corrupção. Parabéns aos profissionais da contabilidade. Na impossibilidade de estar conosco, faço aqui a leitura de uma pequena homenagem do nosso presidente aos contabilistas. Senhoras e senhores deputados, mais uma vez essa casa se reúne em sessão solene para render justas homenagens ao Dia do Contabilista. Aqui nos reportamos ao 25 de abril de 1946, data em que foi sancionada a lei que regulamentou a profissão. Desde então, consolidou-se o status profissional do contabilista, hoje devida e legalmente incorporado ao mercado de trabalho, sendo mesmo considerado indispensável o exercício de qualquer atividade, nas esferas públicas e privadas, aí incluídas as pessoas físicas. Tornou-se, de fato, cada vez maior a solicitação por profissionais de contabilidade para a organização de finanças pessoais, pagamento de impostos e contratação de empregados, entre outras hipóteses. Não há como se negar a relevância e o alcance da profissão a sustentar, sobretudo, o bom desempenho da atividade administrativa, oferecendo a devida segurança no que se refere à organização financeira e tributária de empresas e órgãos públicos. Daí a importância da regulamentação profissional, que presumiu e levou em conta a complexidade das respectivas funções. Ao longo de 70 anos,
É certo que se vem exigindo cada vez mais do profissional de contabilidade, além dos conhecimentos básicos de economia e estatísticas e da expertise em realização fiscal, comercial e trabalhista. Hoje espera-se também a habilitação no universo da informática, cujo domínio confere precisão, segurança e agilidade no desempenho das funções, bem como se pressupõe a capacidade de interpretar os mecanismos de um cenário econômico globalizado, sujeito a intercorrências há pouco inimagináveis, cuja repercussão se mostra imediata nas economias locais, nas administrações públicas e no âmbito empresarial. Não se pode deixar de mencionar que atualmente há cerca de 420 mil contabilistas registrados nos conselhos regionais de todo o país, a honrarem uma tradição de inestimável contribuição. Também por esse aspecto, evidencia a relevância da profissão nas mais variadas atividades, o que reforça a necessidade de constante valorização profissional, a ser sempre compatibilizada com a crescente extensão e de seu aspecto social. Isso posto, apresentamos os cumprimentos da Câmara dos Deputados à categoria homenageada na pessoa do senhor José Martônio Alves Coelho, atual presidente do Conselho Federal de Contabilidade, assim como dos presidentes dos conselhos regionais. Que sejam certos do compromisso dessa Casa com as suas legítimas reivindicações e com a manutenção das melhores condições de trabalho, em favor não apenas de toda a categoria, mas em favor do bom funcionamento de todas as instituições públicas e privadas do nosso país. Essas palavras do nosso presidente, que passa as mãos aqui do presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal. Passo a presidência dos trabalhos. Passo a presidência dos trabalhos ao nobre colega deputado Hildo Rocha, também nosso contador. Fala isso aí. Conceda a palavra agora ao deputado Exalci Lucas. Senhor presidente, deputado Hildo Rocha, também nosso colega contador, cumprimento e parabenizo também pela iniciativa dessa sessão solene. Cumprimento também meu colega Adriano de Andrade Marrocos, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do DF, o contador Joaquim de Alencar Bezerra Filho, representando aqui o Conselho Federal de Contabilidade, o nosso amigo técnico de contabilidade Fredson Ferreira Gomes, da Anaconta, o nosso contador Crisomário Pereira Marra, diretor de tecnologia do SESCOM, nossos representantes das empresas de contabilidade, o nosso técnico de contabilidade Marcelo José Moreira, presidente do Sindicato dos Contabilistas, o Sindiconta DF, e o nosso técnico de contabilidade, isso, Marcelo. Cumprimento todos os nossos colegas contadores, contabilistas, técnicos, convidados, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje para saudar e celebrar os contabilistas do Brasil pelos avanços no setor. Mas isso vou deixar para os nossos especialistas, para que discorram sobre esses avanços que tanto nos orgulham. Como nosso mistério é números, começo esse meu pronunciamento com a preocupação de todos que aqui estão e que nos ouvem Brasil afora. Começo esse pronunciamento por números da crise do nosso Brasil. Nas últimas semanas, tivemos o fechamento de indústrias importantes no país. Fechou-se a Valizere de Mauá, a Arno de São Paulo, a Itapemirim abriu falência, quase 5.000 fábricas foram fechadas do ano passado para cá. As lojas nos shopping centers estão fechando, as lojas de ruas e centro do país também fecham e demitem. Nunca tivemos uma crise desse tamanho e tão devastadora. Os desempregados deste país já passam de 10 milhões. Tudo isso, senhoras e senhores, começou pela mentira e enganação. A dilapidação dos recursos públicos vem no início desses governos irresponsáveis de Lula e Dilma. Pegaram um país saneado e pronto para ser o grande líder de um continente. O que foi que fizeram? Fizeram aquilo que os governos comunistas costumam fazer. Mentiram e enganaram
Iludiram para que depois tivéssemos que pagar essa conta amarga. Fazem proselitismo, enganam os mais necessitados e se perpetuam no poder à custa daqueles que produzem e daqueles que acreditam receberão ajuda para o resto da vida. Eles mentem muito e sempre. Seu mais importante ídolo e mentor, o sanguinário Lenin, já os ensinara o que fazer com a oposição. Lenin falava assim: acuse os adversários do que você faz, chamem-nos do que você é. É isso que eles estão fazendo, fazem o povo acreditar que quem está à frente desse desmando e dessa crise somos nós. E os brasileiros que vão às ruas pedir um basta a todos os desmandos dos governos Lula e Dilma que quebraram o Brasil. Quem quebrou o país? Os brasileiros ou aqueles que governam o país? Nunca fizeram nada por este país. Como bem diz os nordestinos, nunca pregaram um prego em uma barra de sabão. Esses que brandam e que aí estão fazendo supostos movimentos sociais, usaram as nossas poupanças, fizeram bonito com o chapéu do outro. Não são os nossos brasileiros que saem todos os dias ao nascer do sol para trabalhar e voltam à noite para casa. Os brasileiros que têm que prover comida, luz, água e educação para seus filhos, que pagam suas contas em dia e fazem a economia do país girar em salários e empregos. Esses são os brasileiros de verdade. Esses outros não passam de uma propaganda enganosa e muito bem paga. E aí você pergunta sobre os programas sociais. Eu digo para você que programa social é aquele que sempre deverá existir. Não é programa de governo, é programa de Estado. Para citar alguns, eu digo que educação é um programa de Estado, habitação é um programa de Estado, saúde é um programa de Estado, segurança é um programa de Estado, e auxílio às famílias que estão em situação de pobreza é responsabilidade de Estado. Se todos esses e mais alguns são programas de Estados, não podem ser moeda de troca por votos. Tem que ser programas permanentes e dentro das normas e regras do país. Os auxílios às famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade têm que ser feitos para que saiam dessa situação e possam começar a vida nova. Entretanto, por terem sido usados como moeda de troca, hoje não atendem as famílias que realmente necessitam, viraram modo de viver. As bolsas de educação foram reduzidas. As bolsas família hoje não são suficientes para sequer alimentar as famílias em situação de pobreza absoluta. E isso aconteceu porque enganaram o povo brasileiro. Roubaram muito, roubaram o povo brasileiro, iludiram. Tenho certeza absoluta que os contabilistas do Brasil sabem exatamente quem foram aqueles que assaltaram o Brasil. Tenho certeza de que os poucos contadores públicos que existem denunciaram e tentaram evitar os desmandos no país. Digo poucos, porque o governo que aí está tenta dia a dia acabar com a carreira de todos que podem impedir os desmandos que fazem. Enquanto tentamos e pedimos que a carreira da contabilidade pública seja ampliada e, sobretudo, reconhecida, mais somos rechaçados e discriminados. Mas como fazer isso acontecer se o que quer é esconder e maquiar as contas públicas? A contabilidade criativa é uma invenção brasileira, feita por esse governo corrupto e sem vergonha que tomou conta do nosso país. Vocês, meus colegas contadores, sabem do que estou falando. Sabem perfeitamente como fizeram e como fazem as nossas contas públicas. Agora vamos às pedaladas e como aconteceram. Vou usar a análise feita pelo blog do Rodrigo Constantino, que mostra de forma bastante clara o que significa as pedaladas, para mim justificam o impeachment. Primeiro, imagine que você dê R$2.000 por mês a uma empregada para fazer as suas compras no supermercado. Com os preços em alta,
A última compra do mês dá R$ 250, mas ela nota que só sobraram R$ 50 do dinheiro que você havia dado. Como ela sabe que não tem mais comida na geladeira, ela tira R$ 200 do próprio bolso para ajudar você a pagar a conta. No dia seguinte, ela lhe mostra as notas das compras e informa que gastou R$ 200 do próprio dinheiro e você repõe o valor. Ou seja, você paga R$ 200 à empregada para quitar a sua dívida com ela e almoça feliz. Se você não tem o dinheiro na hora, diz que paga no dia seguinte ou depois, mas logo paga. E ela aceita sem problemas, porque você já tem uma relação antiga de confiança. Isso é uma coisa. 2. Agora imagine que sua empregada gasta R$ 2.000 nas compras do mês e você não repõe nem um centavo do valor. No mês seguinte, mais uma vez, ela gasta R$ 2.000, enquanto você compra presentes aos amigos, prometendo-lhes mais presentes para o ano que vem. No outro mês, de novo, mais um mês igual, e outros e vários outros, sem reposição. Por mais de um ano, a empregada paga todas as suas compras no supermercado, enquanto você promete mundos e fundos aos outros, literalmente. Sem querer, ela passa a financiar uma parte de suas despesas, enquanto você usa novas despesas, o dinheiro que deveria cobrar essa parte. Isso é uma coisa bastante distinta do caso número 1. Na vida real, claro, a empregada já teria pedido demissão e talvez entrado com ação na justiça. 3. A Caixa Econômica Federal é a empregada do governo. O banco público é contratado para realizar os pagamentos dos benefícios de parte da população brasileira, como o abono salarial, o seguro-desemprego, o Bolsa Família, obviamente precisa ser remunerado pelos serviços prestados. Assim como você dá R$ 2.000 à empregada para comprar as compras do mês, o governo dá por meio do Tesouro Nacional R$ 500 milhões à Caixa Econômica para realizar os pagamentos de benefícios. O valor, assim como no supermercado, é uma estimativa de custo. Se no dia do pagamento final aparecerem pessoas para sacar um total de R$ 505 milhões, a Caixa não vai fechar o guichê às 15h40 e dizer que não tem dinheiro. Ela paga os R$ 5 milhões faltantes, no dia seguinte comunica o Tesouro e o Tesouro repõe o valor. Na época do FHC de Lula, isso aconteceu e os valores foram logo repostos, assim como você repôs o gasto de sua empregada. Isso é parte da relação contratual entre o governo e a Caixa. 4. Já Dilma deixou a empregada arcando com praticamente todas as referidas despesas do governo, a partir do segundo semestre de 2013 e durante todo o ano de 2014, enquanto gastava os bilhões de reais devidos à Caixa em programas eleitoreiros, prometendo mundos e fundos ao povo brasileiro para 2015, 2016, 2017 e 2018. Isso não é só bastante distinto casos de Lula e FHC. Isso foi inédito na história do Brasil. A Caixa foi forçada a financiar o governo por causa do procedimento que ficou conhecido como pedaladas fiscais. O rombo produzido em 2014 foi tão grande que Dilma continuou deixando de quitar sua dívida, pedalando, portanto, com a empregada em 2015. Resultado: 1. A Caixa entrou na justiça contra o governo no ano passado para reaver pelo menos R$ 274 milhões. Resultado 2. O processo de impeachment de Dilma foi aberto, incluindo a denúncia das pedaladas. Resultado 3. O governo Dilma decretou sigilo sobre o tamanho exato da dívida e quem são os devedores de taxas destinadas à Caixa, por conta da administração de fundos e programas sociais. Ou seja, o governo ameaçado de impeachment
ainda tentou acobertar os crimes que cometeu. Senhoras e senhores, as pedaladas significa esconder a verdade e com isso enganar a população de que existia dinheiro. Não existia dinheiro. O Brasil já estava quebrado, e estava quebrado por roubo, por corrupção, por malversação do dinheiro público, do nosso dinheiro. O dinheiro que pagamos dos impostos dia a dia. A cada quilo de arroz, feijão, carne, pagamos mais de 40% de impostos. Imagine isso em todos os produtos que você e os 200 milhões de brasileiros compram diariamente. Essa diferença vai para o governo usar em serviços públicos. Você acha que está recebendo esses serviços públicos de saúde, de educação, de segurança, de transporte e tantos outros de acordo com o que os brasileiros contribuem? Agora eu vou falar para os brasileiros de todos os cantos do país que estão em dúvida ou não entenderam ainda o crime cometido. Em primeiro lugar, crime não é só matar, é roubar. E o roubo acontece com aquele que pega a sua carteira, a sua bolsa. O roubo acontece com aquele que assalta uma loja, explode um caixa eletrônico, mas principalmente com aquele que rouba o país e com isso rouba todos nós. Esse é o pior que existe. Porque como o seu roubo ele mata todos os cidadãos e cidadãs. E como ele mata? Ele mata tirando a vida quando os hospitais e os postos de saúde não atendem, quando a saúde pública não funciona. Ele mata quando a segurança pública não funciona e o latrocínio, o roubo seguido de morte acontece. Ele mata quando a droga entra na sua casa e você fica à mercê de traficantes. Ele mata com a inflação, quando você trabalha, paga os impostos e no fim do mês falta dinheiro para sobreviver. Inflação é quando o preço da água, da luz, do aluguel, da comida e do transporte fica maior do que o seu suado salário. Ele mata porque a escola pública não atende os seus filhos para um futuro e não há creche para você deixar o seu filho para ir trabalhar. Isso se tiver emprego. Mata a vida diária, mata a esperança do futuro. Minhas senhoras e meus senhores, eu vim para Brasília porque meu pai acreditou em um presidente que tinha em mente um Brasil melhor e mais justo. Nós chegamos aqui na carroceria de um caminhão, porque acreditamos que o Brasil ia se desenvolver e criar oportunidades para todos. JK fez o que prometeu. O interior do Brasil se desenvolveu, a indústria cresceu e nós tivemos oportunidade de estudar e crescer sem precisar de cativos, de qualquer ideologia ou de esmolas. A Constituição de 1988 fez do nosso Brasil um país livre e soberano. As leis já existem, falta ainda fazê-las fortes e soberanas, a despeito de alguns que não votaram pela Constituição cidadã e querem fazer deste país uma Cuba ou uma Venezuela. O Brasil que queremos é o Brasil livre com educação de qualidade, desenvolvimento da indústria e especialidade, com ciência e tecnologia. Um Brasil com educação e oportunidade para todos. Como meu pai sempre dizia, sem educação e oportunidades iguais, o Brasil nunca será uma nação de fato. Para finalizar, eu quero que todos aqui façam uma reflexão sobre as palavras de John Locke, que diz: a finalidade da lei não é abolir ou conter, mas preservar e ampliar a liberdade. Em todas as situações de seres criados aptos à lei, onde não há lei, não há liberdade. Obrigado a todos e parabéns aos meus colegas e amigos contabilistas. Parabéns a todos. Parabenizamos o deputado Exalci Lucas pelo discurso pertinente ao momento crítico em que vivemos e o convido a reassumir a presidência desta sessão. Passo a palavra ao meu nobre colega, deputado e autor do requerimento também,
nosso representante Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão. Caro colega deputado Exalci, do PSDB do Distrito Federal, autor deste requerimento, da sessão que ora acontece, juntamente com o deputado Hildo Rocha, que fala a vocês nesse momento. Quero cumprimentar o contador Adriano de Andrade Marrocos, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, contador Joaquim de Alencar Bezerra Filho, vice-presidente de Política Institucional do Conselho Federal de Contabilidade, o técnico de contabilidade Fredson Ferreira Gomes, vice-presidente da Associação Nacional dos Contabilistas do Poder Executivo Federal, ANACONTA, contador Crisomário Pereira Marra, técnico, diretor de tecnologia do SESCOM, Distrito Federal, também o técnico em contabilidade Marcelo José Moreira, presidente do Sindicato dos Contabilistas de Brasília, e o técnico de contabilidade Marcelo José Moreira. Senhores deputados, senhoras deputadas, caros colegas contabilistas, hoje, 25 de abril, nós celebramos o Dia do Contabilista. A comemoração remonta ao ano de 1926, quando importantes conquistas foram alcançadas no Senado Federal, em benefício da categoria, contando, então, com o apoio do senador João de Lira Tavares, ilustre contador pernambucano, fundador do Instituto de Guarda Livre de Pernambuco, presidente do Conselho Perpétuo de Contabilistas Brasileiros. Inclusive, foi ele o responsável pela instituição do Dia do Contabilista e por uma série de outras medidas preponderantes para o prestígio e a regulamentação da profissão. Com propósito, pois, de saudar o Dia do Contabilista e prestar merecida homenagem ao patrono dos contabilistas, João de Lira Tavares, e aos mais de 500 mil profissionais registrados no país, tomei a iniciativa de apresentar requerimento, que também foi, da mesma forma, realizada pelo deputado Exalci, representante do Distrito Federal, nesta casa, que tão bem representa o povo do Distrito Federal. Agradeço ao presidente da Câmara e aos nobres colegas pelo acolhimento, apoio, consideração e contributo que confere a essa proposição e ao cumprimento de seu objeto. Além de se render justas homenagens aos contabilistas, bacharéis em ciências contábeis, técnicos em contabilidade, estudantes e professores da matéria, mestres e doutores, o presente ensejo deve servir também para a reflexão acerca das perspectivas e desafios da profissão. Em outras palavras, há de se dedicar, neste momento especial, atenção às questões que dizem respeito ao presente e ao futuro da contabilidade do Brasil. Revela-se atualmente no mercado de trabalho uma demanda crescente pelos serviços dos profissionais da área contábil, que respondem por um amplo e cada vez mais complexo conjunto de atividades nas áreas pública e privada, compreendendo conhecimentos diversos, interdisciplinares de finanças, matemática, direito e administração, entre outros domínios do saber acadêmico, técnico e científico. Não se pode perder de vista, inclusive, a imensa responsabilidade social do bom contabilista no combate à sonegação fiscal e à corrupção. Na oportunidade, desejo saudar ainda as entidades representativas da prestigiosa categoria, o Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, os 27 Conselhos Regionais de Contabilidade do Brasil, aqui representado pelo presidente do Conselho Regional do Distrito Federal, as faculdades de Ciências Contábeis, ressaltando o papel que desempenham no tocante à formação, qualificação e ética dos profissionais do setor. Por fim, reafirmo a importância do contabilista e a justiça da homenagem prestada nesta Casa Legislativa, em reconhecimento ao competente e imprescindível trabalho do profissional especializado encarregado da execução de tarefas e funções de extrema responsabilidade, precisão e relevância estratégica. O transcurso do Dia do Contabilista constitui para nós motivo de júbilo,
merecida admiração, agradecimento e, principalmente, renovado compromisso de apoio às causas e reivindicações dos profissionais contábeis. Congratulações, pois, aos contabilistas, técnicos, bacharéis, professores e estudantes, pela passagem desta data comemorativa, com que se enaltece, sobretudo, a competência, a capacitação adequada, a ética e o cumprimento dos demais requisitos essenciais ao exercício eficiente das atribuições cometidas ao contador. Concluo, assim, o presente pronunciamento com especial ênfase aos votos pela contínua valorização e pleno êxito da profissão, com atendimento aos legítimos reclamos e expectativas da categoria, que, ungidos pelos méritos do conhecimento, da dedicação ao trabalho e da rigorosa obediência aos princípios e deveres do ofício, alcancem os contabilistas sucessivas conquistas e a concretização de seus mais elevados ideais e projetos. Muito obrigado. Quero registrar aqui a presença de Marcelo Daia Barreto, presidente da Associação dos Peritos Judiciais do DF, ao tempo que convido Fernando César Guarani para fazer uso da palavra, que é o nosso vice-presidente da APJUS, Associação dos Peritos Judiciais do DF. Bom dia a todos, senhores deputados, representantes do Conselho Federal de Contabilidade, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, representante do Conselho Federal, representante do SESCOM DF, representante do sindicato, do Sindiconta DF, profissionais de contabilidade e representante também do Anaconta. Demais presentes nessa sessão solene da Câmara dos Deputados, em homenagem ao Dia do Profissional de Contabilidade. Cidadãos e cidadãs que nos assistem e nos ouvem pelos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados. Primeiramente, parabenizo os mais de 500 mil profissionais de contabilidade pelo seu dia, segundo os dados do Conselho Federal de Contabilidade. É motivo de grande orgulho e satisfação parabenizar esses profissionais, pois vivenciamos diariamente o empenho e a dedicação desses profissionais brasileiros, seja mediante o estudo aprofundado, o extremo profissionalismo técnico, seja mediante a busca incessante pela educação continuada, com o objetivo precípuo de oferecer serviços contábeis de alta qualidade. O âmbito de atuação do profissional de contabilidade é amplo e abrangente. Um dos recortes da atuação profissional é a perícia contábil, utilizada como importante instrumento de prova em litígios judiciais e extrajudiciais. Nós, peritos contadores, somos responsáveis pela elaboração das provas periciais contábeis que servem para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influi eficazmente na convicção do juiz, em perícias judiciais, oficiais ou extrajudiciais. No âmbito da perícia contábil judicial, atuamos como auxiliares da Justiça, conforme consta no novo artigo do 149 do Código de Processo Civil, assistindo aos magistrados quando a prova do fato depender de conhecimento técnico. Em decorrência da própria evolução da sociedade brasileira e da necessidade de mecanismos judiciais que acompanhassem, entrou em vigor, em 18 de março de 2016, um novo Código de Processo Civil, aprovado pela Lei 13.105, de 16 de março de 2015, promovendo alterações importantes na função do perito e na prova pericial. Nós, peritos contadores do Distrito Federal, cientes da repercussão que uma mudança desse molde traz para a sociedade, criamos em 2016 a Associação dos Peritos Judiciais, Conciliadores e Mediadores do Distrito Federal, APJUS-DF, tendo como objetivos
congregar e defender os interesses dos peritos judiciais do Distrito Federal, promover junto ao Judiciário, Ministério Público, OAB, entidades da sociedade civil e sociedade em geral, a importância do perito como auxiliar do Judiciário e permitir a educação continuada dos seus membros. Nós, da PEJUS-DF, acreditamos no potencial e no dinamismo dos profissionais da contabilidade brasileira. Por isso fazemos questão de cumprimentá-los de modo especial. Neste 25 de abril, não apenas pelo seu dia, mas principalmente pelo trabalho de excelência que realizam todos os dias, os quais contribuem de forma decisiva para o desenvolvimento e crescimento da sociedade e do país. Colocamos-nos à disposição desta Casa, assim como de toda a classe contábil, para ajudar no engrandecimento dos profissionais de contabilidade. A todos nós os parabenizamos. Muito obrigado pela atenção. Quero registrar também a presença do ex-presidente do CRCDF, Gerardo Gama, ex-presidente também e ex-presidente do Sindicato dos Contabilistas, também Zenon Luiz Ribeiro, Sandra Batista, presidente do Instituto dos Peritos e Consultores do DF e também conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade e ex-presidente do CRCDF. Cumprimentar a professora Edmara Lousada, representando aqui o professor Tiago Borges, coordenadora de contabilidade da Faculdade de Processos, cumprimentar todos os alunos do Colégio de Processos, registrar a presença também de Ana Maria Malma Costi, superintendente financeira do CERPRO, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do DF. Convido também para usar a palavra o técnico de contabilidade Marcelo José Moreira, presidente do Sindicato dos Contabilistas do DF. Ilustre deputado Exalci Lucas, que é presidente desse plenário, também o senhor deputado Hildon Rocha, que junto com o deputado Exalci foram os responsáveis por essa cerimônia, o senhor Adriano de Andrade Marrocos, Joaquim, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, o senhor Joaquim de Alencar Bezerra Filho, que é o vice-presidente de Política Institucional do Conselho Federal de Contabilidade, o senhor Fredson Ferreira Gomes, vice-presidente da Anaconta, o senhor Cristomário Pereira Marra, componentes dessa mesa, senhoras, senhores, meus caros colegas contadores. Realmente é com orgulho que eu assumo essa tribuna. Senhores, em determinadas situações, para uma melhor clareza dos nossos sentimentos, fica-nos quase impossível não recorrer às chamadas frases feitas. Entretanto, mesmo correndo o risco de ser repetitivos, o teor da autenticidade que conseguimos imprimir nessas frases irá, por certo, nos conferir os foros da legitimidade com que desejamos nos expressar. É nessa certeza que declaro o imenso orgulho e a justificável vaidade com que, ao representar o Sindicato dos Contabilistas de Brasília, aqui me encontro, em nome da valorosa classe contábil, por cujos parâmetros venho direcionando minha vida profissional por cerca de 50 anos. Sinto-me verdadeiramente envaidecido e orgulhoso por estar nesse plenário, representando os profissionais de um campo da atividade humana que tanto vem exigindo dos seus filiados em conhecimento, em responsabilidade
e ética. Aos 90 anos da instituição do Dia do Profissional Contábil, estabelecido que foi, sob o alento do senador João Lira, exatamente em 25 de abril de 1926, falo hoje em nome dessa categoria profissional que, pela universalidade de seus princípios, há séculos vem se superando em qualidade e conhecimento em prol do desenvolvimento das nações de todo o mundo. Do ponto de vista técnico ou econômico, seja no setor privado quanto no setor público, a ciência contábil, indiscutivelmente, se transforma em força propulsora para o mundo empresarial e político. As funções do profissional da contabilidade, reconhecidamente de vital importância nas decisões empresariais, âmbito onde a cada dia, não somente os que processam seus atos administrativos, como seus auditores ou os que atuam na sua controladoria, ganham mais espaço. Em contraste com a realidade desse notável avanço no mundo empresarial, na área pública, lamentavelmente, o descaso sofrido nos últimos tempos, principalmente pela não substituição do número dos auditores, entre graves desrespeitos aos princípios contábeis, tem facilitado de forma indiscutível os desmandos administrativos que tanto tem abalado nossa economia. Não obstante a atual situação política em que o Brasil se encontra, como muito bem discorreu aqui o deputado Exalci Lucas, tenham os senhores a certeza plena de que os contabilistas confiam e respeitam os poderes constituídos. E não podemos deixar aqui de levar, claro, nossos sinceros e respeitosos cumprimentos aos pares desta casa. Que a gente tanto, dos quais a gente tanto espera. Entre eles, destacamos a participação também de um contador, dois contadores, eu penso, o deputado Exalci Lucas e o deputado Hilton Rocha, que pela sua contribuição e esforço, principalmente pela sua contribuição e esforço no combate à fraude e à corrupção. Os fatos são de fatos tristes demais. Perenes, não. Formamos um povo que ama sua pátria e que jamais lhe faltará, seja em que circunstância for. Que estes próximos anos venham vivenciar uma presença mais ativa da contabilidade no Brasil, a fim de que tenhamos, finalmente, um novo período de transparência e verdade. Eu termino me dirigindo outra vez ao ilustre deputado Exalci Lucas, em agradecimento pela propositura dessa homenagem e parabenizando a todos pelo criterioso exercício, a todos os nossos colegas, pelo criterioso exercício da contabilidade, tanto tem dado de si ao nosso país em dedicação e seriedade. Que o Senhor nos abençoe nesse mistério e que possa iluminar aqueles que decidirão o futuro deste país. Que mudanças aconteçam para o bem do Brasil. Muito obrigado. Concedo a palavra ao diretor de tecnologia do SESCOM, contador Crisomário Pereira Marra. Tudo bem. Eu quero, nesse momento, cumprimentar os deputados Exalci Lucas, deputado Hilton Rocha,
presidente Marrocos, Joaquim Alencar Bezerra Filho, vice-presidente de Políticas Institucionais, Fredson Ferreira, vice-presidente, representando aqui o contador Francisco de Chagas, da Associação Nacional dos Contabilistas do Poder Executivo Federal, e também o nosso colega Marcelo, presidente do Sindicato dos Contabilistas do Distrito Federal, Sindiconta. Me atrai muito na contabilidade o fato de se tratar de uma ciência social. E eu gosto muito quando a gente busca humanizar aquilo que a gente faz. Eu não sei quantos de vocês já se detiveram ao passear pela nossa cidade ou por outras cidades, de que tudo que nós vemos ao nosso redor, sejam eles edifícios, veículos, empresas, instituições e principalmente pessoas, em tudo isso que eu estou citando aqui, nós vemos a presença da contabilidade. Eu observo que em tudo e em todos está de alguma forma intrínseco o trabalho do profissional contabilista, não somente no cálculo de impostos e encargos sociais, ou no controle e na apuração dos resultados das entidades, mas também como agentes responsáveis pelo equilíbrio entre capital e trabalho, Estado e cidadão. Nesse momento, eu posso contemplar aqui o rosto de todos vocês, meus colegas contabilistas, e eu quero em alto e bom som dizer que sinto muito orgulho em fazer parte desse grupo. Talvez nós ainda não tenhamos tido a noção da nossa importância, mas eu acho que esse é o momento de nos apropriarmos daquilo que nos é de direito, em função da relevância daquilo que fazemos. E a nós está dedicado nada mais, nada menos do que uma grande posição de destaque na sociedade. E quero lembrar também que nós temos o privilégio de realizar o nosso trabalho de maneira independente, não nos subordinando a ninguém e nenhuma instituição, a não ser aos princípios e normas que regem o nosso trabalho. O Brasil de agora, mais do que nunca, espera que sejamos valentes, íntegros, independentes, sendo fiéis às leis, assim como a bússola é fiel ao norte. O SESCOM, que é a entidade que agrega as empresas de serviços contábeis, assessoramento, perícias, informações e pesquisas do Distrito Federal, tem a honra de parabenizar nesse dia todos vocês, ou todos nós, valorosos contabilistas, que não medem esforços para cumprir sua missão de maneira eficaz, contribuindo com a geração de riqueza e prosperidade para o nosso país. Nesse momento, eu peço a Deus que abençoe e ilumine cada um de nós, para que nós continuemos trilhando o nosso caminho, pois o Brasil necessita de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Passo imediatamente a palavra ao técnico de contabilidade, Fredson Ferreira Gomes, vice-presidente da Anaconta. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao deputado Isalci Lucas, autor do requerimento da sessão solene, o deputado Hildo Rocha, autor do requerimento também dessa sessão solene, o contador professor Adriano Marrocos, presidente do CRC-DF, contador Joaquim Alencar Bezerra Filho, representante do CFC, o contador Crisomário Pereira, diretor de tecnologia do SESCOM, e o técnico de contabilidade Marcelo José Moreira, presidente do Sindiconta, DF. Trabalhemos, pois, bem unidos, tão convencidos do nosso triunfo,
que desde já consideramos o 25 de abril o Dia do Contabilista Brasileiro. Com esta frase, dita no meio do discurso de agradecimento a uma homenagem que recebia da classe contábil, o senador patrono contabilista João Lira instituiu o Dia do Contabilista, prontamente adotado pela classe contábil do Brasil. Era o ano de 1926. Pois bem, senhoras e senhores, passados 90 anos, ainda não se faz cumprir a lei no que diz respeito à contabilidade pública deste país. Podemos citar o artigo 83 da Lei 4.320, de 64, que define a função da contabilidade pública. Artigo 83. A contabilidade pública evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetue despesa, administre ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. A leitura deste artigo mostra claramente que os órgãos de controle não vêm exigindo o cumprimento desse dispositivo, infelizmente. É espantosa a comprovação de que alguns órgãos de controle externo, basicamente o Tribunal de Contas da União, são reticentes no que concerne à cobrança do cumprimento do regramento definido em lei, são silentes à exigência de suas próprias determinações. Para exemplificar, podemos citar os acordos do TCU número 2351/2006 e o acórdão 1979/2002, ambos do plenário, já citado nessa casa em outras ocasiões, que fazem determinações à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Ministério do Planejamento para que estruture os órgãos setorial de contabilidade do Poder Executivo Federal em função da escassez e ou rotatividade de pessoal. O silêncio dos órgãos de controle vem se constituindo uma total avacalhação aos princípios e fundamentos da ciência contábil. Pior que isso, é o silêncio da nossa entidade máxima de classe. Os profissionais de contabilidade exercem um trabalho fundamental ao desenvolvimento do país. O contabilista é o profissional que gera informações sólidas a gestores de todos os tipos de negócios com finalidade de sucesso empresarial, o lucro, a geração de riqueza e sua distribuição, a manutenção de empregos e o recolhimento de impostos sejam alcançados ou realizados para o bem de todos os brasileiros. Enfim, será que nosso trabalho é assim tão rudimentar? A ciência técnica contábil seria assim tão desprezível diante de tão grandiosa missão que nos fora confiada? É por isso que a Associação Nacional dos Contabilistas do Poder Executivo Federal, ANACONTA, luta pela criação da Secretaria de Contabilidade ou Contadoria Pública Federal, por uma carreira digna, autônoma, desatrelada à Secretaria do Tesouro Nacional. Essa luta conta com o apoio irrestrito do CRC-DF, na pessoa do professor Adriano Marrocos e do excelentíssimo senhor deputado Isalci e do senhor excelentíssimo deputado Hildon Rocha, que agradeço em nome de toda a classe pública contábil deste país. O que vemos hoje é a Secretaria do Tesouro Nacional cuidar das finanças públicas do país e da pseudo-contabilidade, em um grave flagrante ao princípio da segregação de função, em um total desrespeito à nossa categoria, pois no modelo de carreira adotado pela STN, qualquer servidor com formação pode atuar na contabilidade. Senhoras e senhores, outro fato que merece a nossa atenção é, para cuidar do planejamento, aqui destacamos o plano plurianual, temos a Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégico, SPI. Para cuidar do Orçamento Federal, temos a Secretaria de Orçamento Federal. Quanto à questão do controle interno, temos a Secretaria de Controle, SFC, que foi transformada na Controladoria Geral da União com status de Ministério. E para cuidar da contabilidade, temos uma secretaria? Não. Assim saibamos todos, não temos uma Secretaria Federal de Contabilidade e nem uma Contadoria Pública. Assim, nessa esteira, gostaria de destacar ainda que, em poucas linhas, a segregação de função originada nos princípios da legalidade, da moralidade, da eficiência, da administração pública, previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. A segregação de função é um dos métodos
que visa a redução de risco deliberado ou proposital quanto ao exercício das funções administrativas, quando se mostram potencialmente conflitantes em sua cadeia produtiva de suas informações, capaz de interferir na tomada de decisões. É necessário, portanto, a separação de funções a serem executadas quando se apresentem antagônicas, isto é, se exercidas cumulativamente, forem capazes de interferir na produção de informações do serviço. Nota-se que a segregação de função é o princípio básico, primordial do sistema de controle interno, estruturado na separação de funções, nomeadamente de autorização, aprovação, execução, contabilização e controle das operações. Neste caso, a segregação aplicada no setor contábil dificulta a manipulação dos resultados, ocultação de dados, inserção de valores fictícios ou de pretensões de interesses ou grupos de pessoas especificamente, os gestores, ordenadores e controladores, a famosa e destrutiva contabilidade criativa. Dito isso, como pode o mesmo órgão cuidar das finanças e da contabilidade? Pois bem, um sistema de custo bem organizado pode contribuir para melhorar o desempenho das organizações públicas do nosso país, estipar dos anais a famosa e destrutiva contabilidade criativa. Podemos, então, declarar que a estruturação de um sistema de custo moderno não pode significar uma contenção mesquinha por parte dos nossos governantes, exclusivamente do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Secretaria do Tesouro Nacional. Deixar que a STN interfira na estruturação da carreira contábil e na criação da Secretaria Federal de Contabilidade por causa de reserva de mercado de seus servidores que perderiam parte de suas atribuições essas exclusivas dos profissionais de contabilidade, deixando ainda que aquela entidade promova a famigerada contabilidade criativa, tal atitude pode ser classificada como prevaricação do governo federal e dos órgãos de controle, e ainda como missão da nossa entidade de classe máxima, cada um na sua esfera de atuação. Não vê a contabilidade como função principal de fomentar o desenvolvimento, é fechar os olhos para o desenvolvimento profissional de contabilidade. Por fim, podemos dizer, sem medo de errar, que o profissional da contabilidade está situado num lugar único e cabe a ele fazer um papel catalisador do modo de fazer a ciência contábil, nos órgãos e entidades públicas, sem medo, sem restrições e com o devido reconhecimento de sua importância no contexto político desse país. Obrigado. Quero registrar aqui a presença de Gildo Freire de Araújo, presidente do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. Também Silvia Cavalcante, presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso. E Marco Aurélio Cunha de Almeida, vice-presidente de registro do Conselho Federal de Contabilidade. Registro também a presença dos profissionais aqui da Consultábil. Obrigado pela presença. E convido para fazer uso da palavra o contador Joaquim de Alencar Bezerra Filho, vice-presidente da Política Institucional do Conselho Federal de Contabilidade. Senhor presidente desta sessão solene, deputado Isalci Lucas, contador, um grande amigo da classe contábil brasileira, prezado deputado federal Hildo Rocha, também colega contador, dois grandes parlamentares que têm feito de seus gabinetes uma extensão das demandas do Conselho Federal de Contabilidade, por que não dizer da nossa contabilidade do Brasil. Meu caro colega contador Adriano de Andrade Marrocos, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal. Meu caro colega técnico em contabilidade Fredson Ferreira Gomes, da Anaconta. Contador Crisomário Pereira Marra, do Sescom DF. Técnico em contabilidade Marcelo José Moreira, do Sindiconta DF. Quero aqui também pedir licença para registrar e abraçar o nosso querido vice-presidente de registro do Conselho Federal de Contabilidade,
contador Marco Aurélio de Almeida, do Estado de Minas Gerais, que representa o Estado de Minas Gerais naquela casa, os conselheiros do CFC aqui presente, a conselheira Sandra Batista, que representa o Distrito Federal no Conselho Federal de Contabilidade, os presidentes dos CRCs, presidente Silvia Mara, do Estado do Mato Grosso, presidente Gildo Freire, do Estado de São Paulo, e o nosso também presidente Adriano Marrocos, do Estado do DF, funcionários do CRC, do Distrito Federal, funcionários do CFC, meus caros conselheiros e conselheiras do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do DF, servidores desta casa, aos que nos escutam e nos vê pela rádio Câmara e TV Câmara, a imprensa de maneira geral, meus senhores, minhas senhoras. Neste festivo 25 de abril, é com muita honra que ocupamos a tribuna da Casa do Povo Brasileiro com a grata missão de representar o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, o contador José Martônio Alves Coelho, que em meu nome pediu que transmitisse a cada um dos cidadãos e cidadãs do nosso imenso Brasil, a cada um dos 530 mil profissionais da contabilidade, os votos de felicitação por esta data e, sobretudo, de entusiasmo pela edificação que a classe contábil hoje prima no cenário nacional e internacional. Aos mais de 500 mil de profissionais de todo o Brasil, dessa legítima e respeitada classe contábil hoje homenageada. Fica também aqui, e temos que fazer esse registro de público, aos nobres deputados que aprovaram o requerimento alusivo a esta sessão solene, dando-nos um reconhecimento, dando-nos a oportunidade de estarmos na Casa do Povo Brasileiro para transmitir a mensagem aos nossos profissionais da contabilidade. Numa data histórica, porque temos ocupado toda a mesa formada de profissionais da contabilidade, incluindo os nobres parlamentares, mas eu quero fazer aqui uma observação, que apesar, presidente, de não ter nenhuma mulher assento à mesa, eu quero vos dizer que a mulher contábil brasileira hoje já é maioria na classe contábil. E nós podemos confirmar, porque a informação contábil é verdadeira e ela é comprobatória, só olharmos para esse plenário seleta que mais de 60% está composto de mulheres aguerridas. Mulheres, inclusive, que já são líderes em nossas classes. Hoje nós temos várias mulheres que ocupam a presidência de conselhos regionais de contabilidade e que ocupam assento ao Conselho Federal, como aqui representada a contadora Silvia e a contadora Sandra Batista. Portanto, também as nossas deferências à mulher contabilista brasileira. Constituindo-se como a data mais significativa de nosso calendário, a deferência à hora prestada por esta augusta Casa Legislativa não apenas traz o justo reconhecimento, o qual nos honra e nos orgulha, mas se reveste de um significado ainda mais profundo, qual seja a legitimidade de uma classe que, sob a luz da ética, dos controles, da transparência, tem traçado o seu labor no cumprimento de sua nobre missão de servir à pátria e à sociedade. Assim, diante dos nobres parlamentares e de toda a sociedade brasileira, saúdo a família contábil do nosso imenso país, que muito tem dedicado o seu dia a dia na fértil seara da contabilidade para tornar a nossa profissão cada vez mais respeitada e mais valorizada. Meu caro presidente Adriano Marrocos, sem medo de errar, invade-nos um imenso orgulho ao expressar, neste ato solene, a voz do Conselho Federal de Contabilidade, uma entidade séria, que tem por missão alavancar esta profissão circular no Brasil, com a responsabilidade de honrar a sua gloriosa história, as suas bandeiras e os seus mais elevados valores. A partir da regulamentação da profissão, com a criação dos Conselhos Regionais de Contabilidade, por meio do Decreto-Lei 9.295 de 1946,
A contabilidade brasileira, naturalmente, evoluiu no decorrer do tempo, com a incorporação de novos papéis e o desenho de novas ações, colecionando transformações efetivas, seja no aprimoramento de seus conceitos, seja na modernização da gestão operacional, seja na oferta de instrumentos de controle e de transparência, seja na mudança do perfil do profissional da contabilidade. Senhor presidente, somos hoje mais de 530 mil profissionais da contabilidade. Temos mais de 400 mil estudantes de contabilidade cursando o curso de Ciências Contábeis nas mais de 800 instituições de ensino superior que ofertam o curso no Brasil. Somos a 4ª profissão mais demandada do país e temos uma predominância na nova geração, ocupando os desafios da contabilidade. Somos quase 200 mil jovens dos 530 mil. E o Conselho Federal de Contabilidade tem dedicado um projeto específico no fomento e no desenvolvimento do empreendedorismo e na formação de jovens líderes, preparando-os para os desafios cada vez mais sérios e agressivos do mercado. Meu caro deputado Hildo Rocha, como profissionais, temos a informação e o poder de atuarmos como um elo entre a administração e o gestor, balizando sobre qual o melhor caminho a seguir. Metaforicamente, funcionamos como uma bússola mercadológica de orientações úteis para nortear a navegação comercial, com o honroso dever de proporcionar o desenvolvimento dessas entidades. E são esses profissionais que fazem, por excelência em sua gênese, a busca incessante pela valorização do seu trabalho e pelo justo reconhecimento como peças-chave das instituições. Nosso papel é reunir e disponibilizar informações confiáveis aos gestores e, assim, influenciar na melhor das tomadas de decisões. Com ética e transparência, nossas informações passam a ser requisito fundamental para a sobrevivência das organizações. Atualmente, contamos com dispositivos legais e tecnologias de ponta que nos dão o suporte necessário para a nossa digna tarefa. Temos hoje à mão uma infinidade de meios para gerar informações muito mais eficazes e precisas do que em um passado não muito distante. Meu caro presidente Gildo, do CRC de São Paulo, enquanto instituições contábeis que reconhecemos a importância do trabalho dos profissionais, dos nossos profissionais da contabilidade, pois são naturalmente agentes formadores de opinião com expressivo poder de transformação social. Sem falsa modéstia, tenho a certeza de que a classe contábil possui atualmente um grande potencial para oferecer às empresas, às instituições e ao Estado brasileiro, em todos os seus níveis, um serviço de assessoria gerencial da mais alta qualidade. Um dos nossos mais efetivos trabalhos tem sido no sentido de propugnar perante os poderes constituídos e as mais representativas instituições atuantes no universo contábil, pela conscientização dessas entidades sobre a importância do profissional da contabilidade como aliado ao gestor público e como agente de proteção da sociedade. Além disso, consciente de nossas responsabilidades institucionais maiores, com especial ênfase no dever de fiscalizar para assegurar o exercício correto da profissão e de promover o desenvolvimento integral da classe, temos também engendrado esforços na busca constante da atualização de conhecimentos da nossa corporação profissional, por meio da educação continuada. Senhor presidente, para que possamos ter uma ideia, a classe contábil brasileira realiza de 4 em 4 anos um grande evento que se torna palco de discussão da contabilidade no país. E este ano realizaremos o 20º Congresso Brasileiro de Contabilidade, no mês de setembro, na cidade de Fortaleza, onde teremos 10 mil profissionais reunidos em busca da discussão do tema que é o tema da mídia, que é o tema da oportunidade, que é o tema da vez, que é a transparência e o controle social. Fica aqui o nosso convite a cada um dos profissionais da contabilidade para participarem deste grandioso evento da classe brasileira. Neste contexto, meu caro vice-presidente Marco Aurélio,
temos mantido uma relação de parceria com o Parlamento brasileiro, pois o Conselho Federal de Contabilidade tem sido demandado por esta Casa através das comissões para dar contribuições na construção das normas e na legislação inerente à contabilidade do país. Registro a nossa participação direta nos termos da reforma do Código Comercial, na atualização da Lei 4.320, a que rege o direito financeiro, a lei que trata dos orçamentos, da contabilidade e do patrimônio no nosso país, na discussão da alteração da Lei Complementar número 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, na PEC 45, que dá mais ênfase ao controle interno nas instituições dos poderes executivo, legislativo, judiciário e de tantas outras matérias que envolvem a contabilidade, como a reforma previdenciária, a reforma política. E eu quero vos anunciar, já conversando com os deputados que são contadores nesta Casa, que esse ano lançaremos no Congresso Brasileiro a Frente Parlamentar da Contabilidade para que possamos estar mais próximo e mais atuante na construção das leis do nosso país. Meu caro cidadão e minha cara cidadã brasileira, não podemos deixar de destacar o momento por que passa a nação brasileira. A contabilidade tem o dever de convocar a sociedade para participar mais e acompanhar de perto a execução das finanças públicas do Brasil. E não tem medido esforços no movimento de instalação dos observatórios sociais em todo o país, através do programa de voluntariado da classe contábil. A contabilidade tem por dever incentivar todas as formas de combate à corrupção. Neste momento, é imprescindível termos a sobriedade para superar as frustrações e, em grandeza soberana, encontrarmos a legítima saída desta crise que indiscutivelmente passa pelos poderes constituídos. Minha cara presidente Silvia, do CRC do Mato Grosso, a classe contábil brasileira, detentora da ciência e da transparência, do controle, da proteção do patrimônio, está diligente e à disposição do Brasil para que juntos possamos recompor a normalidade do seu sistema político e promover as reformas necessárias que garantam a devolução do equilíbrio das instituições, a segurança do mercado, da estabilidade da economia e da confiança de seu povo. Minha cara conselheira Sandra, este ano participaremos de mais uma convocação para o exercício da cidadania. Falo das eleições de 2016, em que nós, brasileiros, temos mais uma oportunidade de escolher os destinos das nossas cidades, das cidades onde moramos. E o enfoque desta eleição está na prestação de conta dos candidatos, por que não dizer na contabilidade eleitoral dos partidos políticos e de seus candidatos. É mais uma oportunidade que o cidadão comum tem ao adentrar a vida pública para prestar contas à sociedade da origem de recursos e do financiamento de suas campanhas e das devidas aplicações. As eleições de 2006 passarão pelas mãos da contabilidade brasileira. Por fim, motivados por um ânimo solidário e por um compromisso com a busca da verdade, da transparência e da justiça social, reconhecemos que sem profissionais da contabilidade jamais haverá informações confiáveis. Que sem informações confiáveis jamais haverá instituições sérias. E sem instituições sérias jamais haverá desenvolvimento social. Parabéns ao profissional da contabilidade. Viva a classe contábil brasileira. Muito obrigado. Quero registrar e agradecer a presença também dos profissionais da empresa Fator Contábil. E passo agora a palavra ao nosso presidente do Conselho Regional de Contabilidade do DF, contador Adriano de Andrade Marrocos. Excelentíssimos senhores deputados federais, Isalci Lucas,
Hildo Rocha, autores do requerimento dessa sessão solene, ao iniciar nossa participação em nome dos mais de 527 mil profissionais com registro ativo em nosso Brasil e dos mais de 15 mil profissionais com registro ativo no Distrito Federal, quero agradecer a ambos pela homenagem que hoje nos prestam e lembrar a esta Casa que a homenagem, não só pelo ato, pela iniciativa, é de todo o público, de todo o grupo de parlamentares dessa Casa, porque a sessão ela é aprovada pelos parlamentares. Então, agradeço a todos que apoiaram a iniciativa dos nossos dois parlamentares. Aos demais integrantes da mesa, meus amigos, professor Marcelo Moreira, do Sindiconta, Fredson, nosso amigo da Anaconta, vice-presidente Joaquim, do Conselho Federal de Contabilidade, me permita chamar Marra, do SESCOM-DF, e que deu um exemplo de tecnologia aqui na sua participação. Quero registrar a presença dos demais integrantes, dos demais presentes, nossos conselheiros do Conselho Regional de Contabilidade, os nossos representantes nas cidades satélites, os estudantes da Faculdade de Processos que vieram apoiar e prestigiar a nossa cerimônia. Minhas amigas e meus amigos profissionais da contabilidade, em destaque os meus pares presidentes dos Conselhos Regionais de São Paulo, nosso amigo Gildo Freire e Sandra Cavalcante do CRC do Mato Grosso, e aproveitando a presença dos dois presidentes, todos os presidentes dos regionais e os meus ex-presidentes que me acompanham em todos os eventos, Gerardo Gama, Zenon Luz Ribeiro e Sandra Batista, que contribuíram com essa casa. Representar a classe contábil brasileira nesta, que é a Casa do Povo, é motivo de honra e responsabilidade. E aproveitar este momento para lembrar que neste ano de 2016 comemoramos 70 anos do Decreto-Lei 9295, então a partir de agora, senhores setentões, a classe contábil tem muito ainda a colaborar e olhando para essa história, o quanto que já fez por esse país. E assim, desejo registrar, aproveitando a oportunidade, alguns pedidos e parabenizar algumas ações. No campo dos pedidos, preciso reforçar o discurso pela transparência e controle social. Desejo estampado em diversos adesivos e placas e adotado por inúmeros políticos e gestores públicos em seus discursos, mas não confirmado quando da prática da vida pública. Mas isso tem uma explicação. Temos contadores, temos técnicos em contabilidade, mas falta-nos reconhecimento e uma carreira. Assim, senhores parlamentares, profissionais aqui presentes, estamos retomando o projeto de lei que propõe a reestruturação e o fortalecimento dos sistemas de contabilidade e custos do Poder Executivo Federal e a criação da Secretaria Federal de Contabilidade e da carreira de Contadoria do Estado, contando com o apoio dos senhores deputados e senadores. Neste ponto, aproveito para agradecer ao deputado federal Manuel Júnior, que apresentou uma indicação ao Poder Executivo tratando de nosso projeto. Projeto esse que teve início no CRC-DF por meio da Portaria 19 de 2012 e que trouxe todos os estados e a consequente criação da Anaconta em 2013 na sede do CRC engajadas nesse processo. Nesse momento, agradeço a presença do nosso colega Fredson por representar a Anaconta. Vamos retomar esse projeto e saibam, colegas que atuam no setor público, que o apoio que faltou a esse movimento terá empenho redobrado em nossa gestão. Mas temos mais pedidos. Compreendemos que a atual crise econômica vivida pelo país afetou o caixa do governo. Como sabem, somos profissionais da contabilidade e os números não nos cegam. Afinal de contas, somos todos profissionais da contabilidade e conhecemos a realidade. Parte da nossa classe profissional está no grupo dos que pagam os tributos e outra parte está no grupo do governo. Todavia, vimos pedir, senhores parlamentares, total empenho e apoio na aprovação do projeto de lei 7512 de 2014, que trata da extinção de créditos tributários relativos ao descumprimento da obrigação de entrega da GFIP, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, com a anulação dos débitos tributários e correspondentes inscrições na dívida pública.
Importante informar, senhores parlamentares e colegas de profissão, que no Manual de Orientações para a Retificação de Dados, transferência de contas vinculadas e devolução de valores recolhidos a maior, não há previsão de multa, mas sim prazo a ser cumprido pela Caixa Econômica Federal para retificações e a obrigatoriedade do arquivo dos documentos pelo prazo de 30 anos. Sendo assim, iremos continuar na nossa peregrinação nesta casa, como fizemos no fim do ano passado e obtivemos êxito na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Nesse momento, não posso furtar-me de agradecer o apoio dos deputados Laércio Oliveira, autor do projeto, Jorge Corte Real, relator, Luiz Carlos Busato, Silvio Costa e Isalci Lucas, que impediram a retirada do projeto de pauta, o que ocorreria pela quinta vez seguida, e mobilizaram os demais parlamentares da comissão para a sua aprovação. Agradeço também a presença dos colegas que me acompanharam e que são testemunhas daquele momento, que requereu esforço e empenho de todos que ali estavam naquele dia 25 de novembro de 2015. Por fim, senhores parlamentares, pedimos apoio para a aprovação do PL 7512 e antecipamos que tirar de nossos bolsos, das nossas economias, o dinheiro para cobrir o rombo das contas do governo em multas lançadas sobre arquivos que trazem informação e, portanto, não alteram nem modificam o valor arrecadado, não é justo e não aceitaremos. Mas também precisamos parabenizar. E quero iniciar, independente de opção político-partidária, parabenizar o trabalho efetuado pelos técnicos do Tribunal de Contas da União, que, com rigor técnico e zelo, apresentaram o relatório sobre as pedaladas fiscais. E que não tiveram, senhores parlamentares, a consideração no dia da votação, pois não foram lembrados pelo excelente trabalho que fizeram. Além da competência, provaram que a independência e a autonomia do controle é fundamental para assegurar a democracia e que ninguém está acima da lei. Parabéns aos técnicos do TCU. Quero parabenizar também todos os contadores e técnicos em contabilidade que atuam no setor público. Em que pese algumas propagandas alegarem que determinada categoria reverte desvio financeiro decorrente de ações irregulares por gestores públicos, nossos profissionais, que estão na contabilidade de cada órgão, são responsáveis por evitar o início de muitos processos, que seriam irregulares, pois dizem não logo no primeiro dia. Como registramos, gerir recursos com seriedade e zelo só é possível com competência e transparência. Aos profissionais do setor público, nossos parabéns. Agora quero parabenizar a todos os contadores e técnicos em contabilidade que atuam no setor privado. A orientação correta e tempestiva para que as empresas e entidades possam crescer e desenvolver passam por nossas mãos. E isso é muito importante para o desenvolvimento desse país. A todos, os nossos parabéns. Também quero parabenizar os profissionais que atuam nas demais áreas e especialidades da contabilidade. Os auditores, os peritos, tantas outras especializações como a de consultoria. Nosso papel vai além dos números e nosso compromisso social é enorme. A todos, parabéns. E aos nossos professores, que além de desempenharem suas atividades profissionais que já citamos, ainda resolvem contribuir com a construção do conhecimento de nossos estudantes e futuros profissionais. A todos os professores, os nossos parabéns e muito obrigado. Mas antes de encerrar e quebrando completamente o protocolo, gostaria de convidar para vir aqui à frente o presidente dessa sessão, o contador Isalci Lucas. Por gentileza, aqui abaixo. Eu avisei que era quebra de protocolo, então, por favor, ali embaixo e de frente aqui para a mesa. Quem pegou, deputado? Falei. Oi?
Em 23 de abril de 1993, o plenário do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal aprovou a resolução número 4, que instituiu a Medalha Mérito da Contabilidade, que em 98 passou a ser denominada Medalha Mérito Contábil. O objetivo foi condecorar contadores e técnicos em contabilidade pelo desempenho de suas atividades, demonstrando dedicação e zelo pelo profissional contábil. Em 2012, a medalha incorporou importante homenagem e passou a ser denominada Medalha Mérito Contábil Professor Luiz Enéas Costa. Saibam todos que, por unanimidade, na 1000ª-170ª reunião plenária do CRCDF, primeira extraordinária realizada em 2016, os conselheiros aprovaram proposta encaminhada pela presidência para a outorga ao contador e deputado federal Exalci Lucas, nascido na cidade de Araújos, Minas Gerais, professor, contador e sócio de empresas de prestação de serviços contábeis no DF, e com atuação reconhecida na área de educação, além de cumprir seu terceiro mandato nessa casa, contando ainda com experiência anterior na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Agora, peço a pessoas muito especiais que venham fazer a entrega da Medalha Mérito Contábil e do certificado que compete, que confirma, ou que confere ao direito à medalha ao nosso contador Exalci Lucas. Por gentileza. Alexandre, corre. Medalha e certificados são entregues pela família do contador e deputado federal. Quando eu digo que eu quebro o protocolo, é sério. Colegas, feita a entrega, encerro a minha participação, agradecendo a toda a equipe de funcionários do CRCDF pelo apoio e respeito, aos profissionais aqui presentes, pela paciência e fundamental presença. Muito obrigado e que comemoremos hoje. Feliz Dia do Profissional da Contabilidade. Bem, confesso que foi pego de surpresa, né? Mas quero, antes de encerrar a sessão, quero agradecer imensamente a todos os colegas, contadores, em especial a minha família, que me entrega o diploma. Tenho 2 contadores na família, 2 filhos, Marcelo e o Sérgio, que são contadores. O Renato é jornalista, né? Obrigado pela presença e pelo carinho. Ao Conselho Regional de Contabilidade, diploma de mérito contábil, professor Luiz Enéas Costa. Luiz Enéas Costa foi meu professor e meu sócio fundador do escritório de contabilidade. Era o coordenador de contabilidade da UDF e era auditor do Banco Central, uma pessoa muito competente, e tenho um orgulho muito grande de receber essa medalha. Bem, quero aproveitar a fala do nosso presidente para dizer em relação ao PL 7512, evidente que agora nós estamos essa semana aguardando a eleição das comissões, para que possamos continuar a luta, né, para que possamos aprovar imediatamente esse projeto que
realmente restabelece, né, a justiça. É impossível, é inadmissível cobrar do contador responsabilidades que não são dos contadores. Recebi a demanda e aprovamos recentemente a incorporação dos advogados no Simples, que até então não estavam, e acabaram ficando numa posição melhor do que a dos contadores. E não tem porquê também, né? Eles são importantes para o Estado, mas os contadores, me desculpa a modéstia, né, são muito mais, né? Então, evidentemente que vamos trabalhar, tenho certeza que junto com o Hildo, nós vamos apresentar uma proposta de equiparação à tabela de imposto do Simples para os contadores e empresas contábeis. Quero, evidentemente, assumir também na conta, né, essa luta que já travamos já há algum tempo, para que possamos defender realmente, né, que a contabilidade seja uma carreira de Estado, e é tudo que o Brasil precisa hoje. Está aí os resultados da falta de contadores, né, no sentido de coordenar e acompanhar as contas públicas, né? Este governo teve a capacidade de criar a contabilidade criativa, que chama contabilidade destrutiva, e que acabou com o país, e talvez exatamente pela desvalorização e pela não aprovação do encaminhamento que nós fizemos, inclusive, também tive o privilégio de apresentar como indicação uma proposta do próprio Tesouro, feito pelo Conselho Regional de Contabilidade do DF, ainda na gestão do Adriano, né, e que não conseguimos aprovar, porque é tudo que o governo não quer, é controle, né? E eu tenho certeza que daqui para frente, depois do mês que vem, com certeza nós mudaremos isso e implantaremos no país um controle melhor das contas públicas, né? Então, vamos trabalhar pela carreira de Estado e criação da Secretaria da Contabilidade, né? Eu quero, de uma forma muito especial, agradecer a presença de cada um de vocês nessa sessão, parabenizar todos os nossos heróis da contabilidade, que não é fácil, só quem trabalha na contabilidade sabe o quanto é difícil essa carreira, mas a cada dia mais valorizada pela competência dos profissionais e pelo carinho e pela dedicação também dos conselhos regionais, o Conselho Federal e todas as instituições da classe contábil. Então, agradeço a presença de todos e declaro encerrado essa sessão solene. Muito obrigado.